Boa noite a todos. Saudamos os irmãos aqui presentes e os que nos acompanham pela live da nossa casa. Primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus, pela sua oportunidade de estarmos aqui meditando na doutrina espírita sobre nossa vida. Pedimos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso e que nos abençoe grandemente e que possamos sair daqui hoje melhor do que quando chegamos. As nossas reflexões de hoje estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí fomos buscar no item 11 e 12 o egoísmo e a humildade, que nos diz assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que nos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridoso para com o vosso próximo ou não? Porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai a sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que eles são devidos e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de ingratidão ou de injustiça. Ó irrisão e cegueira, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico? Fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Podemos perceber que orgulho e humildade são dois sentimentos antagônicos. Não conseguem sobreviver dentro do mesmo espaço. O orgulho, essa chaga que assola a humanidade, que assola todo ser humano, remete às suas ações de uma forma que ele se acha superior, não consegue ser contrariado, porque pelo fato de ser contrariado, mas mais importante ainda, ele não admitir as suas falhas. Todo orgulhoso tem consigo essa superioridade que demonstra pouco conhecimento das Escrituras, pouco conhecimento do que o Evangelho nos ensina. Ao contrário do humilde, essa essência da vida que nos faz refletir, que nos faz nos aperceber de nossas fraquezas. A humildade nos faz ver que não somos perfeitos, que podemos errar em todas as atividades, em todos os ramos da nossa vida. Politicamente, amorosamente, religiosamente. E quando se é humilde e se tem essa característica de compreender que você é imperfeito, que nós estamos na busca de uma melhora, de uma evolução, porque perfeito nós não vamos sair daqui neste momento, nessa encarnação. Muitos de nós ainda precisaremos retornar
para rever matérias que rodamos nesta encarnação. E nós não fizemos isso muitas vezes porque às vezes conhecemos pessoas, homem ou mulher, que são um encanto, uma pessoa bem posicionada socialmente, com a fala mansa, carinhosa, mas o menor sinal de contrariedade, ela revela todo aquela rancorosidade que ela tem no seu ser. São os impuros de coração, porque ser humilde, você tem que ter a pureza dentro de você, a pureza dentro do teu ser, para admitir a tua fraqueza. E só você consegue resolver as tuas fraquezas, os teus defeitos, buscando a humildade. É um terreno fértil, onde deve ser semeado aquela condição do bom sentimento do coração, daquilo que você tem de melhor, porque o amanhã é resultado do hoje, e tudo aquilo que você semear nessa terra, você vai colher. E a gente às vezes não consegue compreender o ser humano, ou pelo menos tenta compreendê-lo, como é possível você viver na infelicidade. Porque o orgulhoso é uma pessoa infeliz, porque quando ele se contradiz, as suas afeições, as suas realizações, quando isso é contrariado, ele se sente uma pessoa muito infeliz. Já o pobre, humildade não tem nada a ver com situação social de ninguém, a humildade. Porque nós podemos encontrar num andarilho, num mendigo, na sua ignorância, mas com muito orgulho ainda. Orgulho de fazê-lo não aceitar muitas vezes a condição de ajuda que um irmão está lhe oferecendo. E ao contrário também podemos encontrar dentro de sábios, dentro de pessoas inteligentes, uma humildade invisível. Aquela humildade que não quer ser transparecida em virtude daquilo que ele faz. Então, como diz aqui no Evangelho, Deus não fez duas espécies de homem. Nós, homens, nós, espíritos, que catalogamos determinados sentimentos para a nossa jornada. Veja bem, o termo humilde vem do humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil a sua alma e a boa semente. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou a pieguice. O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulho é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade e da tola vaidade. Alguns exemplos talvez tornem mais claras as nossas reflexões. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz: eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender e crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete o mesmo erro, ela diz: não foi culpa minha, porque se acha acima de qualquer suspeita. Neste antagonismo de sentimentos, de vontades, fica bem claro quando a gente deveria, por uma escala de prioridades, praticar a humildade. Não quer dizer que neste vale de lágrimas que vivemos, porque estamos num mundo de provas e expiações, não estamos aqui para sermos agradados de uma forma assim que não podemos ser ofendidos ou machucados,
Porque quando a gente fala aqui que a dor é um santo remédio, algumas pessoas até ficam incrédulas com essa afirmação que nós, espíritas, fizemos. Mas nós sabemos que essa dor que a gente sente em determinadas situações que a gente vive na nossa jornada é o apoio que nós precisamos para nos melhorarmos, evoluirmos e melhorarmos a respeito da nossa condição. Porque quando você está em dificuldades, quando você está aflito, o que você faz? Conscientemente você procura uma ajuda, seja ajuda que for, espiritual, uma ajuda médica, que é importante também. Mas quando você procura essa ajuda, você está modificando o sentimento que você tem dentro de você, porque você está admitindo para você, você está vencendo o teu orgulho, admitindo para você que você tem fraquezas e você precisa lutar contra elas. A humildade é esse sentimento que renova corações, que renova a alma de uma pessoa. É um termo em desuso, porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, nessa mudança que o planeta está sofrendo de expiação para a regeneração, os sentimentos estão muito conflitos. Os sentimentos estão muito embaralhados no nosso ser, no nosso espírito, e isso muitas vezes, não que as pessoas sejam burras, não é isso que eu estou tentando dizer. A ignorância, o que é a ignorância? É ignorar determinado fato que ela poderia fazer em benefício dela, para poder ajudar o seu irmão. Quando nós fizemos a caridade, quando você faz a caridade, nós sempre deveríamos ter em mente que não deveríamos deixar a mão direita saber o que a esquerda dá. Esse é um sentimento, é um ensinamento que Cristo nos deixou assim, que se a gente for pensar e analisar, é maravilhoso fazer a caridade? É maravilhoso fazer a caridade. Mas a maior caridade que você faz, a maior caridade que você pode praticar, é você praticar esse sentimento sem que a outra pessoa, ao receber essa tua caridade, se sinta, digamos, mal. Que se sinta constrangida, porque está recebendo uma ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, material ou espiritual. Todos nós somos necessitados desse afago que a outra pessoa pode nos dar. Tem coisa melhor que um abraço de um amigo? Tem coisa melhor que alguém, sabendo que tu está em condições assim não muito boas, te mandar uma mensagem, te ligar, ou até mesmo te procurar? Isso é uma espécie de humildade que a gente percebe que está um pouco fora de uso, embora a gente já tenha consciência de que as coisas estão mudando e que as coisas necessariamente têm que passar por esse processo de tanta dor, porque a mudança sempre vai causar uma dor. A mudança, ela é necessária. Nós não podemos ficar empacados nas nossas condições de, bom, eu estou aqui hoje, mas o meu amigo lá está precisando da minha ajuda, mas eu não vou me envolver com isso, porque eu não desejo mal para ele, mas não vou me envolver. Quando você não faz mal a ninguém, não quer dizer que você esteja se protegendo, mas você deixar de fazer o bem, você também está deixando de se proteger, porque o que vem daqui de dentro de nós, o sentimento que nós temos aqui de ajudar aquela pessoa tão necessitada, porque muitas vezes chega uma pessoa em você só querendo que você escute ela. E quando você diz, não é problema meu, onde está a tua humildade em reconhecer que aquela pessoa está com problema, mas você que recusou a ajuda tem muito mais problema que ela? Isso é orgulho. É orgulho falando mais alto nesse sentido. Então, quando nós falamos
desses dois sentimentos que está entre nós, e desde as épocas arcaicas continuará entre nós, mas hoje já temos mais consciência de que a mudança é necessária. Quando os irmãos vêm à casa espírita buscar um amparo, buscar um conforto, por mais bom que seja, e é vir à casa espírita ouvir uma prece, assistir os nossos expositores aqui na frente falar sobre assuntos da doutrina espírita, quando o irmão vem à casa espírita, ele está se reconhecendo menos orgulhoso. Ele está se reconhecendo mais humilde. E o fato de você estar aqui na casa espírita agora, elevando o teu pensamento nesse ambiente bom que é dentro da casa espírita, quando você voltar para casa, quando você sair na porta e voltar para casa, e mudar toda a tua sintonia, mudar toda a tua vibração que tu recebeu aqui, nós precisaremos voltar muito à casa espírita ainda. Porque os ensinamentos que nós temos aqui servem a todos nós, todos. Inclusive nós trabalhadores da casa também. Precisamos, vocês são os irmãos mais importantes que a gente tem nesses trabalhos públicos que a gente faz aqui, porque vocês nos ensinam muito, porque vocês nos trazem a energia para a gente poder ter a humildade suficiente, que não sabemos tudo, mas que estamos aqui tentando nos ajudar mutuamente. A ajuda de vocês é muito importante, a ajuda da casa através dos seus trabalhadores é importante também, mas só vai funcionar se houver a ligação desse elo. A corrente aí vai se tornar bem mais forte. E para isso nós precisamos ser humildes. Quando falamos, eu tenho orgulho da minha humildade, olha o contrassenso que tem nisso. Eu tenho orgulho da minha humildade. Se nós falamos que, ou pelo menos tentamos passar que eles não conseguem sobreviver dentro do mesmo espaço, orgulho e humildade. O significado dessa palavra varia muito da humildade. E quando nós pretensamente observamos as atitudes de nossas mesmo, porque quando você tem a humildade suficiente para se julgar você e reconhecer seus erros, você está dando uma grande ajuda para as pessoas que te cercam, porque é o exemplo a ser seguido. Quando tu fala para o teu filho, carregando o teu filho pela mão, cuidado onde pisa, e ele te responde, estou pisando onde você está pisando, a gente deve prestar muita atenção nisso, porque tem um significado muito grande. São os exemplos que ensinam. Nós não temos nenhuma pretensão de vir aqui na frente e dizer que o irmão tem que fazer isso, aquilo, assado. Com certeza não. Como eu disse, a gente está aprendendo. Quando você diz que tem muitos anos de casa espírita, não significa que você sabe tudo. A experiência, a vivência, a convivência, aprendendo com os nossos erros, nos dá suporte para nós podermos, de alguma forma, transmitir um alento a vocês. Mas a gente sabe que não consegue fazer tudo. Porque, principalmente, você, individualmente, tem que ter a humildade para buscar essa ajuda. Médico, qualquer casa religiosa, ou qualquer outra ajuda que for, não vai resolver o teu problema se você não lutar contra o teu orgulho,
não assimilar essa humildade para que ela possa te fazer o bem. Poderíamos passar um bom tempo aqui falando sobre um assunto tão importante, porque a humildade, a gente só consegue fazer a humildade a partir do momento em que colocamos no nosso coração a caridade como prioridade. Mas uma caridade do coração puro. Porque de caridade interesseira sabemos, o mundo está cheio. A verdadeira, aquela que é agradável aos olhos de Deus, ainda precisa ser muito lapidada essa ideia. E nós somos os instrumentos para isso. Nós somos pessoas que estamos aqui buscando o conhecimento justamente para poder lapidar esse sentimento e instalar ele no nosso meio. Por outro lado, nas nossas considerações finais, gostaria de dizer a vocês que hoje, quando nós viemos à nossa casa para fazer mais um trabalho em prol de todos, nos sentimos muito gratos pela essa vibração, pela essa harmonia que a gente recebe, dessa recepção que a gente recebe de vocês quando vem aqui nos apoiar. Você vem buscar ajuda também, mas você nos dá muita ajuda. Então, quando a gente, humildemente estou dizendo aqui, que quando a gente chega aqui para o trabalho, se preparando para o trabalho, é um dos melhores remédios que a gente recebe. E isso eu gostaria de repartir com vocês, porque quando falamos desse tema humildade e orgulho, nós somos pessoas tão comuns quanto qualquer outro. Estamos aqui também aprendendo. Então, neste momento, quero agradecer a atenção dos irmãos, pedir que todos, neste momento, elevem seu pensamento e mentalizem aquele amparo, aquele conforto que você veio buscar aqui na casa hoje. Estamos te preparando para o passe na Câmara, mas que você leve para lá os bons sentimentos, que você reflita sobre o teu orgulho, que você deixe a tua humildade ser maior no teu coração. Abre o teu coração para aquele que foi o maior em humildade e nos trouxe tantos ensinamentos. Que ao receber esse passe, você seja glorificado, glorificada, que você seja abençoado e que nesse início de semana você tenha toda a certeza que tudo aquilo que você veio buscar nesta casa, você recebeu. Que Deus os acompanhe, fique na paz de Jesus. Antes de encerrar, necessariamente precisamos fazer um registro. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, temos as leis morais. Dentro dela está a lei do trabalho. Hoje, acredito seja o dia de todos vós, ativos e inativos, mas todos trabalhadores, queremos, através das nossas boas energias da nossa casa, desejar um bom dia ou um bom final de dia do trabalhador a todos vocês. Que a partir de amanhã todos sejam abençoados pelo Pai Maior e que a tua jornada seja de muita elevação e que você seja amparado e protegido naquilo que é uma lei de Deus, é uma lei de necessidade, a lei do trabalho. Desejamos também a todos os nossos trabalhadores da nossa Casa Espírita um bom dia do trabalhador e que todos que não puderam comparecer aqui recebam neste momento todo esse afeto, essa afeição por esse dia tão importante na vida de todos nós. Obrigado.
Boa noite.